Ó, o caso Oscar, né? Finalmente temos uma luz aí do que pode acontecer, né? Porque não vou falar que já aconteceu, porque tá em vias de fato de acontecer, né? Na próxima semana vai ser lá o acordo, mas chegaram a um acordo, né? Que ele vai abrir mão aí do resto das luvas até o fim de 2027, que seria no total no valor de 53 milhões de reais, né? Mas ele faz questão de receber, né, os 7 milhões que o São Paulo deve, mais o direito de imagem de luvas atrasados, tem uma parte também de empresários que tem que pagar, né, dos empresários dele, e fizeram um acordo, o São Paulo pagará isso para ele em parcelas até o fim de 2027. Chegaram a um acordo e na próxima semana vai selar esse acordo e ficar tudo certo e o Oscar, né, aposentou, né, Marcos? Bom, Motinha, em relação ao Oscar abrir mão desse valor que ele teria para receber no restante do contrato, eu acho que é uma questão de bom senso, tá? Independente aí do que os empresários dele achem ou que eles tenham assinado, o Oscar é um cara que foi revelado pelo São Paulo, já teve aquele imbróglio aquela vez que ele acabou se transferindo para o Internacional quando ele era muito jovem ainda, deixou realmente um arranhão na imagem dele como atleta do São Paulo. Teve muita gente, inclusive você, quando o São Paulo tentou repatriar, que era contra, muito em função daquilo que tinha acontecido no passado. Só que eu relativizei. Eu falei, cara, o Oscar era muito jovem. De repente, lá o empresário meteu umas minhocas na cabeça do moleque, isso e aquilo. E acabou acontecendo o que aconteceu, que todo mundo lembra. Quando o São Paulo repatria o jogador, ele nunca teve, né, na minha opinião, uma relação custo-benefício benéfica para o São Paulo. Né? Ele sempre foi um jogador que custou muito caro, entregou muito pouco. Né? Eu acho que sofreu muitas lesões. Inclusive, aquela primeira também, muito em função aquela pereba que chamavam de treinador, onde o cara já teve uma lesão contra o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro e forçou o cara na estreia contra o Lanús na Libertadores, e isso ocasionou aquela lesão muscular que deixou ele parado por, sei lá, por volta de 2 meses, enfim. A pereba é o Zuzu, é isso? Não gosto nem de falar o nome dessa desgraça, mas Que enfim. isso? Com relação ao que o Oscar fez agora, na minha opinião, como eu já disse, é uma questão de bom senso. Ele que foi um cara revelado pelo São Paulo, teve que abreviar a sua passagem, a sua carreira como jogador de futebol, né, infelizmente por conta de um problema cardíaco. Eu acho que ele cobrar isso na justiça por conta de, é porque eu mereço receber lucro. Merece porra nenhuma. Como eu já disse aí, o Oscar ele teve que abreviar a carreira por conta de um problema cardíaco que ele desenvolveu. Então acho que o São Paulo, dentro da condição ali de clube, sempre prestou o total apoio para o jogador. Infelizmente aí eu acho que o Oscar ele vai ter, aliás, felizmente ele vai ter uma vida ali tranquila como, né, pai de família, como marido, etc., mas não como jogador de futebol profissional. Como milionário, né? Que ele já exige, é isso que eu tô falando, que exige realmente do atleta ali uma condição ali onde ele vai forçar demais a parte cardíaca. Enfim, Motinha é um cara que ganhou muito dinheiro jogando na China, jogando na Europa, mas na China principalmente, e o Oscar hoje ele é bilionário. 50 milhões pro Oscar, com todo respeito aí, é dinheiro pra caramba pra qualquer reles mortal, mas pro Oscar é dinheiro de pinga. Então ele, sabendo a condição financeira do São Paulo hoje, e ele cobrar isso aí como ele estava cobrando, eu acho que ele teve um pouco de bom havia senso. um entendimento por parte dos empresários dele, de que eles teriam que, o São Paulo teria que pagar esses Motinha, mas valores, é o que eu falo, né? A palavra do jogador, ele não é mais um menino, é isso que eu tô falando. Ele na condição de ter sido revelado pelo São Paulo, ter saído da maneira que saiu quando Mas era você garoto. tá falando da parte sentimental, né, Marcos? É uma questão de bom senso, Motinha. Eu acho que o São Paulo abriu as portas para ele construir a carreira dele como jogador de futebol. E o mínimo que ele poderia fazer, até porque ele não entregou absolutamente nada nessa última passagem dele como jogador, era retribuir. Então, eu acho que eu tô, pelo menos, feliz nesse aspecto aí do Oscar ter aberto mão desse valor. Para mim, parabéns pro Oscar. Eu acho que realmente é uma atitude de homem. Né? Que loucura, né? 53 milhões Mas de pra reais, ele é né, dinheiro cara? de pinga, irmão. Um cara que ganhou o dinheiro que ganhou. O Oscar Não, tô ele é falando bilionário. loucura ter assinado um cara, né? Mas você se arrepende, por exemplo, de ter ironizado o Mota? Porque o Mota, muitas vezes, ele é injustiçado aqui no programa. E o Mota, ele foi o único aí dos... Como é que vocês se chamam? Servídeos, né? Que vocês são qualificados no fauna animal. Servídeos? O que é isso aí, mano? Servídeos, é como se fossem renas, cervos, alces e o veados. Galinácio tá entendendo bem. Então, mas ó, Galinácio? os Servídeos, ô Vieira. Engraçado que o Gambá que estão qualificados aqui na... Né, ó, é tudo da mesma família, ó. Veados, alces, renas e cervos. Que é isso? Então, aí, os Servídeos aí, ó. Por exemplo, Domênico Gato. Pegar o chifre e vou enfiar, você vai ver aonde. Olha, calma. Da família dos Servídeos aí, ó, o Mota é o que tinha razão, porque o Sombra, meu irmão, assim, ó,
Ai, louca! O Oscar tá de volta! O Sombra assim, ai, meu Deus! O Oscar tá de volta! Me segura, o Sombra e meu irmão. Os dois. Ai, me abana, Marcão, me abana. Aí o Marcão tava assim, mas na moral, tinha razão. Mas o Mano tá zoando, mas o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu acho que o Oscar, a qualidade técnica do cara era indiscutível. Era um cara que era um grande jogador, passe qualificado, bola parada, etc. Mas assim, eu acho que é um jogador que chega realmente, quando ele volta pro Brasil, ele tem um cenário favorável. Apesar de ter acontecido o que aconteceu, mas tecnicamente falando, é um cara que acrescentaria. Quem que hoje tem meias no Brasil que pode falar assim, nossa, eu tenho um meia que resolve jogo? O Flamengo tem o Arrascaeta, o Palmeiras está contratando agora o Arias. Você tem, sei lá, 4 ou 5 times que podem se dar o luxo de falar que tem meia. Então, quando você tem a possibilidade de repatriar um cara do gabarito do quilate do Oscar, eu acho que tem que pensar sim nessa possibilidade. Obviamente, é um cara que custa muito caro. Vai conseguir entregar dentro de campo aquilo que ele está recebendo fora de campo? Às vezes é muito difícil, só vai saber a hora que o cara voltar e realmente começar a jogar. Tem toda uma questão a ser analisada, por exemplo, é o que o Mota falou. O futebol chinês é um futebol que não se exige tanto fisicamente. Quando ele volta aqui, é jogo de quarta e domingo, alta intensidade, e isso pode, de repente, dificultar a adaptação e até, né, o cara exercer aí a sua profissão. O único que deu certo, Marcão, é o Hulk. Que saiu da China e veio pra cá. Mas o cara tem um preparo físico diferenciado, né? Tem um preparo físico diferenciado e o cara é centroavante. Genético também. Não, mas assim, o meio ele trabalha, ele corre muito mais do que o centroavante. O Hulk ele fica esperando a bola dentro da área ali pra ele poder finalizar nas proximidades. Então, hoje em dia, o que o treinador moderno pede para que esses meias façam, que é recompor, é atacar, é participar do jogo, eu acho que exige-se muito mais fisicamente. Mas, de qualquer maneira, parabéns aí pro Oscar, se é que realmente ele vai abrir mão, vamos esperar se concretizar para depois elogiar da forma correta, mas eu acho que, se acontecer, eu acho que realmente o Oscar ele fez o que devia ter sido feito, que era abrir mão desse valor, porque para ele não vai mudar absolutamente nada, mas 50 milhões hoje pro São Paulo faz falta. Marquito, vou fazer uma pergunta para você, até em cima disso que você falou do Oscar. Você traria o Felipe Coutinho pro São Paulo? Não, porque eu acho que o Felipe Coutinho ele convive demais com lesões. Eu acho que trazer um cara desse, como eu já disse a respeito do Oscar, não é um cara barato, não é um cara que chega aí pra ganhar seus 300, 500 mil reais por mês. Então você arriscar novamente num cara que tem o mesmo perfil do Oscar, é bom tecnicamente? Muito bom. Mas quanto ele vai receber? Quanto é 1,7, Marcão. Aí. Quanto ele entrega? Quase 2 milhas. Quase 2 milhas. 7. O São Paulo já tem o Lucas nessa condição, graças a Deus parece que tá recuperado aquele problema, mas é outro cara que a gente vai poder saber realmente se tá recuperado. Na hora de começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a fase do pega pra capar. Então o jogo de alta intensidade, quarta e domingo, será que ele vai aguentar? Aí você traz um outro cara nessa condição, que já tava o Oscar, que já tá o Lucas, pagando quase 2 milhas por mês. O São Paulo hoje, infelizmente, não pode se dar esse luxo. Mas eu queria a opinião do Sombra, que é sempre um cara muito ponderado, um cara que gosta demais, por exemplo, dos caras que nem o Ferreirinha. Não tem opinião, não. Marcão, se acertaram e o bom senso prevaleceu, tá tudo certo. Mas você gostou da atitude do Oscar, Sombra? Você acha que ele... Olha, se o contrato prevê algo, tecnicamente prevê algo, o qual ele achava que ele tinha razão, o São Paulo teria que pagar. Se ele tá abrindo mão daquilo que tecnicamente ele deveria receber, legal, obrigado, Oscar. É que eu acho que os empresários viram lá agora que tinha umas letras minudas. Minuda. O cara olhou lá. Minuda. É minúsculas. É miúda, ele quis falar, seu animal. Vamos lá, olha. O Rui Costa deu uma entrevista, tá bom né? pra nós, não, irmão. Ao canal de Prima, né? Falando o seguinte, que o São Paulo não vai abrir mão do Alisson, né? Que houve até o momento que o São Paulo pensou que ele poderia não ter mais espaço dentro do São Paulo e tudo, por toda a condição da história do Alisson, da ida pro Corinthians, né? Que ele não quis abrir muito o que aconteceu ali, né? Mas... Que canal que é, Motinha? Não, é de Prima, do UOL. Eu acho que é de Prima que chama, né? Tá. E aí, ele falou o seguinte... Achei que a informação era do Marcão, dos amigos do Marcão. O canal que tem as de prima aí, eu vou te falar. Não. É outras primas. E que ele vem achei treinando... que era das primas, não de prima, entendeu? Ele vem treinando, tá integrado ao grupo. Inclusive, teve uma conversa com o Crespo, que o procurou e disse que quer contar com ele, né? Que ele vem melhorando, que ele melhorou seus números físicos, né? Que ele está integrado ao São Paulo e que o São Paulo só negociaria ele dentro dos seus parâmetros. Ele não fala quais, né? E ele não vai sair do São Paulo
caso não haja uma proposta e tudo, e que o São Paulo conta com ele. Né? Tá valorizando o jogador. Né? Valorizando. Ele falou que tudo que estava aí saiu e tudo. Ele falou, São Paulo não vai abrir mão assim. São Paulo não vai dar o Alisson de graça só porque as pessoas acham Isso que aí ele... é que ele... entrevista pra tirar o cavalinho da chuva de quem acha que vai pegar o Alisson e o São Paulo vai pagar metade ou vai pagar o salário. É isso. Inclusive ele fala assim, não é porque as pessoas acham que ele não pode jogar mais aqui, que sim, ele vai ter que reconquistar a torcida, vai ter que reconquistar a torcida. Mas... Fez merda, ele não falou assim, não, fez uma puta de uma merda. Ele quis dizer entre linhas que nas Mas nesse entrelinhas caso, que é isso. Mota, mas o próprio Crespo, ele alimentou essa situação. O Alisson não tinha nem ido naquela época lá no CT ainda, ou se tivesse ido, talvez vocês me corrijam, mas acho que ainda não. Mas foi logo quando começou a negociação, o próprio Crespo colocou a situação na entrevista coletiva, falou, não quero jogadores aqui dentro do meu elenco com a cabeça longe. Falou, se o Alisson quer sair, eu vou ajudar ele a sair. Foi ele que alimentou também essa situação. Então puseram, eu acho que o Alisson... Aí. Então, mas ô Quintino, porra, puseram a cabeça do cara numa bandeja. O São Paulo autorizou ele no CT do Corinthians. Sim. O Corinthians tinha falado que ia fazer a proposta lá, depois acabou retirando o que tinha oferecido, porque ele não foi o São Paulo pediu uma inteligente ir lá sem um contrato. Mas o Quintino, o Alisson ao menos culpado nessa história, cara. Imagina, Quintino, é a mesma coisa assim, ó. O Sombra fala pra você, ó, ô Quintino, pode procurar uma outra rádio aí, porque nós não vamos ficar contigo, tá? Aí você procura outra rádio. Mas tá sabendo de alguma coisa? Não, ainda não. Aí o Quintino vai na Rádio X aí, tiram foto do Quintino lá e a Rádio X não traz. Aí você fica sem nenhuma, sem a outra. Onde que a culpa é tua, cara? Porra, eu não tinha que ter ido, corri o risco, porra, era muito perigoso. Os caras jogaram ele aos leões, ligou pra ele e falou, vem aqui almoçar. A diretoria deu autorização. Mas o mais absurdo, na minha opinião, o maior culpado foi o São Paulo ter autorizado o seu jogador a ir lá pra tirar foto. Eu concordo com o Marcão, hein? Então o negócio é o seguinte... Mas foi isso que eu acabei de falar, ele é o menos culpado. Mas, mano, o São Paulo... Tem informação que autorizou, o São Paulo autorizou. Mas o São Paulo caiu na conversinha torta do Corinthians, de que tipo, não, deixa o cara vir aqui, nós vamos acertar. Confiou no corintiano. Chegou lá, o Corinthians falou, não, mas veja bem, não é bem assim, porque eu não tô disposto a pagar o que vocês estão querendo, tal. E o São Paulo achou que ia abraçar. Mano, vai confiar em corintiano, você tá de brincadeira. Aí, Domênio, tá vendo? Mas você não confia no seu irmão? Ah, pelo amor de Deus, você tá de brincadeira. Você não confia no seu irmão? Confio o Corinthians. Você seria avalista do seu irmão? O Alisson, o Motinha, é praticamente um cubano querendo fugir daquela espelunca lá. Ele falou, eu quero treinar aqui nesse lugar que tem abelha. O Martins prefere ficar na Venezuela, lá morrendo de fome do que vir pro Falar nisso, pergunta lá pra ele lá pra onde ele vai jogar agora esse joelho arrebentado. Vamos ver onde ele vai jogar agora. Agora pergunta lá pro Memphis, ó. Ô, Dodô, o Martins, ele falou pra mulher dele, ó, vou colocar minha perna na cadeira e vou sentar na cama. Você, por favor, pisa no meio, pra eu dar um jeito de zoar o ligamento. Então, pergunta lá pro Memphis lá. O Memphis, na certidão de nascimento dele, tem o nome do pai que ele apagou e tem aí o nome de baixo, tá escrito Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians praticamente pariu o Memphis. Vai, cara. Pariu porque é o bobinho. Ele fala assim, ninguém vai me pagar, só esses trouxas que me pagam isso aí. Geralmente... eu vi, ele ganhou uma Copa do Brasil e o Paulista. Por enquanto, ó, ele já tem 3 títulos, viu? Ó, o Memphis, pra quem fala, não sei o quê. O Memphis, ou você tá em como ano passado, você não viu? Ganhamos o Paulista em cima de vocês, ganhamos a Copa do Brasil em cima do Vasco, e esse ano já batemos na cara do cheirinho. Pelo que ele ganha, ele devia ganhar mais, né? Cada título ele ganha 5 milhões, ô Domênico. Ele ganha uma bala O dinheiro da Supercopa, aí o Corinthians vai ter que pagar do bolso ainda pra ele. Pra ele agora? Ó, o Memphis ano passado, de 5 títulos que ele disputou, ele só não ganhou 2. Tá mal a conta do Memphis. Ó, eu quero ver se o Memphis. Eu quero ver se o Memphis vai ser. Eu quero ver se o Memphis vai ser que nem o Oscar, vai falar assim: não, tô indo embora, mas vou deixar 50 conto aí pra vocês de lambuja. Quero ver. Já vou falar do. Quero ver se ele vai ler. Já vou falar do Memphis, peraí. Vamos lá, só mais uma notícia. O Rui Costa diz o seguinte: que já estão sendo abertas as conversações com o Lucas e o Caleri, viu? Pra renovação. Não é melhor esperar um pouco do Lucas, não? Tá ruim o Lucas? Não, tá bem, mas é isso que eu tô falando. Tem que ver, né? Sabe quando você tira o carro da oficina que você dá a volta no quarteirão, Domênico? Você fala, pô, tá legal. Mas você não pegou a marginal, você não pegou a estrada. Vamos esperar descer passantes. Vamos ver como é que vai ser aí subir na serra quando pega trânsito. Vamos esperar fazer uma viagem pra depois falar se tá bom ou não. Eu acho que o São Paulo, Motinha, numa condição aí, que nem eu falei, o Lucas, pode ser que consiga voltar a ser aquele Lucas de 2012 ou da Copa do Brasil de 23, pode ser. Mas, cara, pelo que a gente viu ano passado, eu me coloco, né, numa condição de esperar mais um pouco. Tá uma baita de uma incógnita na minha cabeça. Será que vai ser o Lucas? O próprio Crespo no final do ano passado falou, será que o Lucas vai voltar a ser o Lucas? Será que o Caleri vai voltar a ser o Caleri?
a cirurgia de ligamento do Caleri. A do Lucas, esse problema que ele teve ano passado, tirou o cara praticamente de 8 meses. De um ano que tem 12 meses, ele ficou praticamente, sei lá, 3/4 do ano parado. Maio, né? Foi em maio do Então, ano passado. fica realmente complicado. alto, né? Então, exato. É um cara que custa muito. Quanto que é? 2? O Lucas tá batendo 2, acho que 2 e pouco. Se você for ver luvas ali, etc., mais salário, 2 e pouco. Tem que botar a idade dos dois, né, mano? É isso que eu tô falando. Vamos esperar mais um Caleri pouco. acaba no final do ano, né? Numa dessa. Sabe por quê, Motinha? Os caras Caleri agem na deve ser emoção. também na base de um Eu vou pouco. citar como exemplo, Domênico Gato, o tal do Cedric Soares. O cara veio por 3 meses de experiência. Nesses 3 meses aí até chamou a atenção. Falou, pô, parece um cara... né? Parece que o cara é bom. Deram contrato de 3 anos pro cara. Parou de jogar bola, irmão. Sentou em cima do contrato e ali ele ficou. Então, quer dizer, hoje você tem Lucas Ramon, que é o titular, o Mike, que é o reserva imediato, e o Cedric Soares, que não deve estar ganhando pouco, a terceira opção com contrato de 3 anos. E aí? Então vamos esperar mais um pouco. Acho que os caras estão muito Dá uma emocionados, segurada, né? né? Mas vamos lá. Olha, o Cauli Bidou. Ah, boa. Bidou já pode jogar aí, né? A semis do Ele Paulista falou hoje, e tudo, né? Tava dando uma entrevista hoje. Não, foi ontem que foi a Foi ontem? apresentação Ah, foi dele. Em falar em Cauli, Bahia, Rogério Senna, ontem eu assisti, tive a honra de assistir o Rings e Bahia. Lembrei de você, viu, Marcão? O professor Rogério Senna. Na pré. Onde é esse time? Não Na foi pré. bem no Chile. Pré da O'Higgins. pré, né? O Rick. É ruim. O Higgins, é. O Rings é o Ring, O Rings de boxe. É o pré da pré, né? Pré da pré e também assisti Botafogo Pré também. da pré? Os dois perderam, mas o Bahia foi muito mal, principalmente no primeiro tempo. Lembrei do Marcão. Quanto foi o jogo? É. O perderam de 1-0. E o Mas em casa reverte. Também perdeu de 1-0. Ah, mas que Em casa reverte. Eu lembrei de você, viu, Marcão. Ô, mas na moral, Motinha, jogo você é Tá fala... onde, desocupado, hein, Portuga? Não, tem que ver a Libertadores, pô. Ô, Libertadores Rings, começou. você tá de brincadeira, Ô, cara. Libertadores, pô. Mas eu tenho que pedir desculpa pro Domênico, Por quê? viu, Motinha? O que foi? Ah, porque, mano, na moral, você falou agora do Cauli, ofuscamos a chegada do Arias. Chupa, trouxa. Trouxa. Domênico é um trouxa. Nossa, Trouxa. Chupa, Domênico. Trouxa. Aí, filhão. Agora, Vamos ver. Vai. Quem ri por último ri melhor, trouxa. Tá bom. Ai, Fala pros caras, Quintino. Fala pros caras. Essa Tá com foi vergonha boa, hein? agora. Até o vergonha. Sombra tá com vergonha Espera do senhor. jogar. Quando falaram Tá que ia com vergonha do trazer. senhor aí. Quando falaram que ia trazer o Danielzinho, ninguém. Ah, quem Danielzinho? De onde? Não, não, Aí, ó, tá Danielzinho era bom deitando. jogador. Todo mundo falou que E era o bom. Marcos Não, Antônio? bom jogador. E o Eu Marcos falei Antônio? que era bom. E o Daniel. Marcos Marcos Antônio? Antônio ninguém conhecia. Exato. Diferente. Mas o senhor riu, falou, quem? O Cauli a Nossa, gente precisa de conhece. crachá. Então, vocês queriam. Furamos o olho de vocês. não. Furamos o Nossa, olho depois de 2 o olho anos. dele. O Furamos. Cauli é pra compor elenco do Palmeiras, amigo. Eu Desculpa. lembro. Eu lembro. Hoje Foram não lá entra no pedir time. pinico pro Tá Bahia. bom, você tira Que quem do Palmeiras isso? pra pôr Cauli? Você tá de Maurício. brincadeira. Que? Maurício. Tá de brincadeira. Lógico que é. Maurício é seleção, rapaz. Ah, você tá de brincadeira. O quê? Paraguai, Paralímpica. Paraguai. Paraguai. Paraguai, Mas tá na Não, Copa, mas ainda tá na não foi Copa. chamado, ainda Mas não se foi ele tá, o chamado. Cauli tá na Copa, vai? Não vai, então vai chupa. saber. Chupa aí, trouxa. saber. Pronto. Ah, graças a Deus não vai. É. Chupa.